Boa tarde, eu me apresento como Maria Solange Alves Moreira, nascida e criada aqui no Pontal do Paranapanema. Meus pais vieram de Minas Gerais, na época que vinha de Pau de Arara, já tinha meu irmão mais velho, e eu nasci aqui na fazenda do Guaná, beirando o rio Paranapanema. Uma época muito difícil, perigoso. Meu pai trabalhava com os fazendeiros, ele era jagunço. E isso aqui era um lugar que parecia um tapete verde, de tanta mata, árvores, que você andava 10, 15 quilômetros e não via o céu. Frutas para tudo quanto é lugar. Eu lembro das jabuticabeiras que tinha nos carreadores onde a gente passava, que naquele tempo não era carreador, a gente chamava de picada, porque as pessoas abriam lugar somente para a gente passar, assim, um atrás do outro. Não dava para passar duas pessoas nesses carreadores, que se chamava de picada. Aí, morando nessa fazenda Guaná, beirando o rio Paraná, os fazendeiros traziam as pessoas do norte, nordeste, mesmo da cidade onde meu pai morava, para serem escravos aqui deles. Porque na época juntava Laudo Natel, Carvalho Pinto, o nosso ex-patrão Enio Pipino, o Ademar de Barros, eles que tomavam de conta dessa parte, dessas terras aqui que parecia um tapete verde. Eles jogavam veneno de avião para que as pessoas que eles traziam do Nordeste, e geralmente lá do lugar onde o Pelé morava, que é Virgem da Lapa, onde ele nasceu, Virgem da Lapa, um lugar muito pobre, não tinha emprego. Lá se chama, tem o nome de o Corvo da Fome, porque é pertinho do rio Jequitinhonha. E vindo para o interior, igual meu pai veio, que uma parte foi de Pau de Arara até Diamantina. E de Diamantina para cá, ele veio de trem, porque chegou depois de Diamantina, tinha a imigração. Então as pessoas já vinham sabendo para onde que eles iriam trabalhar e para quem eles iriam trabalhar. Nessa época eles ficavam numa pensão em Presidente Venceslau, que se chamava Pensão do Juca, que tinha os empreiteiros, que eles chamavam de gato. E esses gatos levavam essas pessoas que vinham de Pau de Arara e de trem para os patrões, que era Laudo Natel, Ademar de Barros, Enio Pipino, Carvalho Pinto. Mas a maldade era muito grande, porque essas pessoas que vieram para trabalhar com eles, para derrubar as matas, para plantar algodão na época, era um trabalho escravo, porque eles ficavam dentro do mato para serrar as madeiras, derrubar as árvores, e derrubando as árvores, eles ficavam dias e dias com aqueles serradores, pegavam de um lado, outro do outro, e derrubavam as árvores, e vinham os caminhões e pegava aquelas toras, colocava em cima do caminhão, e com um cabo de aço eles amarravam isso e levavam para cidades pequenas que existiam aqui na nossa região. Presidente Venceslau, Presidente Prudente, Mirante, inclusive pode até ver que a maioria das casas de Presidente Venceslau, Epitácio, Martinópolis, todas eram de madeiras. Agora que está diminuindo as casas, mas antes eram todas de madeira. E esses trabalhadores, eles ficavam
meses, até anos sem ver a família. Eles tentavam fugir, mas não conseguia, porque sempre tinha os jagunços percorrendo as matas e procurando quem estava tentando fugir para voltar para a família, porque até para comer era difícil. Eles faziam a comida no meio do mato, e a comida que eles comiam era um feijão, desses feijão de corda, que continha lagartinhas e carne seca. A comida deles era essa, e eles tinham que comer essas comidas e aguentar trabalhar, comprar alguma coisa. Eles nunca tinham dinheiro. E por que eles nunca tinham dinheiro? Não tinha dinheiro porque eles compravam as ferramentas para trabalhar, os serradores, as enxadas, os enxadões, tudo que era assim de fazer plantações, eles tinham que comprar. Aí os fazendeiros combinado com os empreiteiros e com o dono das terras, dono da terra não, porque eles não eram donos, isso aqui foi invadido, e eles tinham sempre que pagar, porque a polícia florestal chegava onde eles estavam e tomava as ferramentas e devolvia para o dono da fazenda. Aí o dono da fazenda revendia essas ferramentas para os trabalhadores, e com isso os trabalhadores nunca tinham dinheiro. Inclusive era um pessoal todos assim, tudo muito barbudo, cabeludo, porque eles não tinham como comprar na época tesoura ou alguma coisa para fazer a barba. Eles não tinham condições, porque o dinheiro que eles ganhavam acabava voltando para o fazendeiro, porque a polícia florestal tomava as ferramentas a mão dos fazendeiros, e os caras eram os grandões, né, na época, né, eram os grandões, e com isso eles sofriam muito. E quando eles fugiam, eu lembro muito bem que na fazenda onde a gente morava, tinha um administrador que tinha o nome de Galo Cego. Esses homens passavam às vezes na estrada sem nem saber que ali estava alguém vigiando. Aí esse cara era pego, eu lembro que eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eles foram pegos, e eles eram judiados, que eu mesmo vi muitas vezes. Os caras barbudos, eles colocavam fogo na barba do cara. Às vezes pegava o cara, levava no rio, tinha um rio perto, um córrego, não era um rio, era um córrego, mas tinha parte funda. Eles enfiavam a cabeça do cara dentro da água, segurando pelos pés, enfiava dentro da água, e o cara ficava quase morto, mas eles tiravam para fora para fazer confessar quem é que estava fazendo com que eles fugissem dali. Eles teriam que ficar ali, não poderiam sair dali. E assim foi muitos anos desse jeito. Meu pai morando nessa fazenda Guaná, eles queriam até que meu pai acabasse com a vida de alguns trabalhadores fujões, que na época era como se fosse escravo também, né? E aí, quando chegou uma época, eles queriam que meu pai fizesse a mesma coisa. Aí meu pai fugiu, meu pai e o pai do Pelé, que estava aqui também trabalhando, e atravessaram aqui o rio Paranapanema, e gente correndo atrás deles, armados, para atirar, mas era escuro, era noite. E como meu pai já tinha muita experiência e o pai do Pelé tinha muita experiência, eles carregavam os canudos de mamona no bolso. Eles mergulhavam, quando eles não estavam aguentando mais, eles boiavam e colocavam o canudo na boca, e por ali eles conseguiam respirar, e com isso eles conseguiram fugir. O meu pai teve que ficar, porque tinha minha mãe
meu irmão mais velho e eu morando na fazenda Guaná. E o pai do Pelé, como não tinha ninguém aqui, ele foi embora, ele nunca mais voltou para o estado de São Paulo, ele foi embora, foi lá para Minas, ficou para lá e meu pai continuou aqui. Só que nessa mesma noite, meu pai fugiu da fazenda Guaná, uma fazenda que muita gente deve conhecer, que é a fazenda Rancho Grande. Eu sei que nessa noite meu pai colocou nossa mudança, os cacarecos a gente tinha, e fomos morar nesse lugar lá na fazenda Rancho Grande. Mas nem casa tinha lá na fazenda Rancho Grande, na beira da estrada indo para Euclides da Cunha. E meu pai chegou, colocou o colchão. Na época o colchão era feito de palha de milho. Aí meu pai deitou um pouco o mato e colocou o colchão em cima para a gente dormir em cima daquela moita. Era uma moita de capim margoso. E eu sei que no outro dia, meu pai contava depois, que no outro dia nós dormimos em cima de um monte de cobra. Por baixo do mato tinha cobra, e cobra grande, urutu cruzeiro, outro tipo de cobra. Então aí se vê a nossa situação. Aí meu pai no outro dia cedo foi para Euclides da Cunha, que na época era chamado Caciporé. Aqui na nossa região tinha muitos índios, devido aos fazendeiros, eles com medo de morrer, eles fugiram para a serra, que hoje em dia chama Morro do Diabo. E lá no Morro do Diabo, os fazendeiros faziam os capanga, e lá, enquanto os índios saíam para caçar e pescar, eles matavam as mulheres. Podia ser mulher grávida, mulher com criança na rede, eles matavam. E os índios, quando chegavam aqui, via aquela matança, era muita dores, muitos rangeiros de dente. Então os índios fugiram, na época fugiram aqui pelo Rio Paraná, foram para o Mato Grosso. E daí em diante, eu lembro que meu pai foi tomar conta de uma porcada do Enio Pepino, na fazenda Ponte Branca, que hoje ainda existe essa fazenda Ponte Branca, porque é muito grande essa fazenda. Aí meu pai tomava conta dessa fazenda, aí a situação foi melhorando, porque aí começou a ter fartura. Meu pai, além de cuidar dos peões, e aí já não estava mais tratando os peões como tratava no tempo do primeiro que eu comecei a contar. Aí cada um já tinha seu rancho, nós tínhamos o nosso rancho, era taubinha, né? Não sei se alguém já ouviu falar em taubinha, coberta de taubinha e sapé. E o quintal era feito de varas de achapeixe, amarrada com cipó. Noite de lua, meu pai chamava nós para ver as onças por lá de fora. E as onças conseguiam entrar no chiqueiro de porcos e matava às vezes 3, 4 porcos gordos e comia. E elas comiam a parte delas que é de preferência delas, e o resto elas deixavam lá. Aí minha mãe fazia sabão. E nessa época, minha mãe era uma mulher muito trabalhadeira. Ela cozinhava para 20, 30 peões. E quando eles matavam boi e matavam porco, ela que destrinchava tudo, salgava, punha no sol para secar, e aí era comida que aí já começaram a dar comida para os peões. Os peões aí daí para frente não passaram mais fome, já comiam uma comida mais ou menos. Eu só sei que nessa época a gente plantava arroz, só comia arroz se a gente socava. E nós que tínhamos que socar arroz para cozinhar para esse tanto de gente. Porque se não socasse arroz, ninguém comia, porque não tinha máquina para beneficiar arroz. Aí era socado arroz, era socado a mandioca para fazer polvilho, para fazer biscoito, era socado
o milho, o amendoim, e socava muita carne seca para fazer farofa de carne seca, assada, para mandar para os peão na roça. E nós morávamos na beira de um córrego, onde tinha mina, e a gente usava água para beber da mina. Eu sei que foi muito difícil, inclusive para mim nascer, na época não tinha médico, e os médicos iam em lugares de pessoas que tinham dinheiro, mas, por exemplo, nós que éramos pobres, não tinha isso, tinha que ir atrás de parteira. Então, nós somos 9 irmãos, mas nenhum irmão meu nasceu em mão de médico, nasceu em mão do meu próprio pai. Eu dei um pouquinho de trabalho que tiveram que ir atrás de uma parteira aqui em Rosana. Meu pai veio de bote, procurou a parteira, já conhecia e levou, foi que acabei de nascer. Mas não era para mim estar viva hoje não, porque numa época daquela, em 1949, era muito difícil isso. E a gente sofreu muito, gente. Nesse lugar que nós estávamos, que era na Ponte Branca, mas o lugar chamava Sapé, porque os galpões, as casas das pessoas, era tudo coberta de sapé e taubinha, né? E molhava. Só que minha mãe era uma mulher muito caprichosa, ela passava barro branco, ia na mina, passava barro branco no fogão, passava barro branco nas paredes e no chão. Inclusive, Dona Nilza Pepino, esposa do Enio Pepino, minha mãe fazia pão, e fazia um pão muito bom. Ela ia, toda vez que ela chegava na Ponte Branca, eles tinham um campo lá, que eles chegavam de avião. E a primeira coisa que ela queria ir era na casa da Maria, tomar café com pão feito em casa. E minha mãe fazia pão, fazia biscoito, fazia farinha de milho, fazia biju, e nós que tínhamos que dar conta. E eu até chorava, porque socar arroz, milho no pilão e bem socado, e minha mãe era muito exigente, ela queria tudo muito bem feito, mas a gente fazia tudo isso. Aí chegou um tempo que meu pai descombinou com o administrador e fomos morar numa cidade chamada perto, atravessando o rio Paranapanema, um lugar chamado Garimpo, perto do Garimpo. Aí fomos trabalhar por nossa conta. Foi uma época que já estava em época da gente ir para a escola. Ou a época que nós sofremos, porque a gente trabalhava para os outros, né? Para os meieiros, pessoas que tinham suas terras, e nós tínhamos que trabalhar. Mas durante a época da escola, a gente ia para a escola. Só que a gente passava uma fome tremenda, porque não tinha merenda naquela época na escola. O máximo que o governo mandava era um leite em pó. Aí a professora fazia aquele leite em pó, a gente bebia e ficava até mais ou menos 1 hora na escola. Aí daí andar 4 quilômetros para chegar na nossa casa. E chegava em casa e também não tinha nada para comer, tinha que se virar. Agora minha mãe, como muita trabalhadeira, ela fez uma horta bem grande e saía vendendo em Euclides da Cunha, que, como eu já falei, era nome indígena. Inclusive acharam muita coisa indígena em Euclides da Cunha, não sei se encontra em Euclides da Cunha, mas acharam muita coisa de índios lá em Euclides da Cunha. Fizeram uma limpeza lá num córrego chamado Sedoma e acharam muita coisa por lá. Saímos do Sapé e fomos para a Fazenda Ponte Branca mesmo, morar na sede onde ficava os donos da fazenda, as visitas que vinham, né, os políticos que vinham na fazenda na época, vinham, e eu com 13 anos já, eu era copeira, e minha mãe cozinheira, e às vezes eles traziam a cozinheira deles, porque eles moravam em Maringá. Aí tinha um escritório em Maringá que chamava Escritório Sinop, e esse Enio Pepino, ele tinha várias imobiliárias chamadas Sinop,
Inclusive, ele que descobriu o Biratã, Formosa, aí depois foram para Sinop, Terra Rica também, eles têm parte em Terra Rica. E não tem só Sinop lá, tem Sinop, Cidade Vera e outras cidades, tudo com o nome do Enio Pipino e Nilza Pipino. Aí, num acidente na Fazenda Ponte Branca, eles vinham vindo de Maringá e eles iam para Sinop, lado só do avião. E o avião, quando o avião subiu, caiu, estava numa altura razoável, caiu. Aí depois que foram descobrir que, porque faltou gasolina de um lado, o seu Enio ficou vivo, a visita que ele estava levando para Sinop, que era o desembargador do Paraná, e a mulher do desembargador. A mulher dele morreu, o desembargador morreu, aí daí um ano ele casou-se com a viúva do desembargador. E um tempo que meu pai tinha ido embora para o Paraná, encontrou com o seu Enio Pipino de novo e voltou para a Fazenda Ponte Branca. E a gente, na fase de ir para a escola, foi muito difícil, porque era assim, passavam os caminhões carregados de toras e amarrado com cabo de aço. E como não tinha ônibus para a gente ir para a escola, nós íamos em cima do caminhão, segurando no cabo de aço, mas morrendo de medo. E na época não tinha estrada boa, então o caminhão balançava para lá e balançava para cá. E quando a gente chegava na escola, chegava com os braços doendo, tanto segurado, de medo de cair. Saíamos 5 horas da manhã de casa, de carona com esses caminhões, porque não tinha ônibus na época. Saía de carona e ia para a escola. E só chegava de noite, de novo, em casa, porque dependia de carona. Se viesse alguém, a gente vinha. Se não viesse, a gente tinha que dormir numa cidadezinha perto da Fazenda Ponte Branca, que chamava Ponto Alegre, que hoje em dia é mais parte da Fazenda Alcídia, onde tinha uma usina de álcool. A gente não conseguia serviço melhor. Eu, para ser alguma coisa, eu tive que ir embora para São Paulo, mas meus pais foram junto também, mas através do Enio Pipino. O Enio Pipino que pediu para nós irmos para lá para tomar conta de um terreno que ele tinha lá, que ele tinha ganhado. É lá hoje onde é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, mas é bem em Cumbica. E o aeroporto é bem onde a gente morava. Lá também nós sofremos muito, 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 porque era a época da ditadura. Meu pai foi preso, mais 2 amigos do meu pai foram presos, porque o Enio Pipino viajou e apareceu um outro dono do terreno. E aí o Enio Pipino tinha viajado, tinha ido para a Itália, que a família dele era da Itália, então ele foi viajar para a Itália. E eles queriam que meu pai desse conta do Enio Pipino, e os outros também dessem conta do Enio Pipino. Mas meu pai nem sabia. Como que meu pai, empregado, vai saber de vida de patrão? Saber que patrão está trabalhando, está viajando? Imagina, quem devia saber era o guarda-livre que tinha na época, que era o Wilson de Mello. E nós não sabíamos de nada, mas nós ficamos 2 meses sofrendo, porque não encontrava meu pai de jeito nenhum. E a gente até ia em cemitérios, procurar nos cemitérios, a gente procurava. E nessa época meu pai tinha um amigo que era policial, ele ajudava a gente, mas nós não conseguimos encontrar nosso pai. Aí depois de 2 meses, que foi a primeira eleição que teve no Brasil, que ainda as mulheres não podiam votar, aí soltaram meu pai. Menos assim, a gente sofrendo, tremendo, minha mãe tremia que nem vara verde, mas daí meu pai apareceu na calada da noite, apareceu em casa. Mas isso nos trouxe muito sofrimento, porque meu pai, e eles judiaram de meu pai. A gente não sabia, mas eles quebraram um dente do meu pai. E agora a gente sabe que na época a gente podia pedir indenização.
E eles acabaram com a saúde do meu pai, porque eles penduravam meu pai no pau de arara, batia muito, deixava em goteira de água com puro gelo. E não foi só com meu pai, foi com meu pai, foi com o finado Raul, que é parente nosso. Sabe o que é procurar o pai da gente no cemitério? Não é fácil, não é fácil. Isso aconteceu com nós. E uma coisa que eu tenho muito que reclamar é que eu fui trabalhar, depois de casada, né? Fui trabalhar, já tinha meus filhos, o mais novo tinha 4 anos, só que eu não tinha com quem deixar meus filhos. Na época não tinha creche, eu tinha que deixar meus filhos em casa, ir trabalhar, vinha em casa, fazia almoço, deixava por conta deles, nem sei se eles comiam, se eles não comiam. Como negra, eu estudei e a gente conseguia emprego na época com a 4ª série. Eu não conseguia, só conseguia emprego de empregada doméstica. E sofria muito de empregada doméstica, porque os patrões eram muito ruins na época. Eles não davam comida para gente. E eu, com 13 anos, tinha muita fome. E de manhãzinha eles davam uma xícara de café com leite. Aí eu ia para a escola. Mas a diretora da escola era a minha patroa. Chegava na hora da merenda, eu sentia aquele cheiro gostoso de merenda, mas eu não podia comer, porque era empregada dela, então eu não podia comer a merenda da escola. Mas aí tentei empregos em vários lugares, em várias indústrias, inclusive na Estrela, mas a Estrela, ela não pegava negras não pegava. E eu fui fazer o teste. Aí o guarda, depois que as meninas, eu estava com 2 meninas loiras de companheiras, elas entraram. E quando eu ia entrando para fazer o teste, o guarda falou para mim assim: a senhora, você pode fazer o teste, mas você não vai ficar, porque aqui eles não pegam negros. E foi dito e feito. As 2 meninas loiras de olhos azuis ficaram. E eu, como negra, não fiquei, não passei. E eu tinha capacidade de passar. E também tinha um vereador também em Guarulhos, que ele dava emprego para várias pessoas, mas ele só dava emprego para meninas bonitas, loiras, cabelos longos e bem feitas de corpo. Apesar que eu não me sinto que eu não seja bem feita na época, agora não, que eu já estou de idade, mas na época eu não me sentia que eu não era bem feita de corpo. Eu não achava que elas eram mais bonitas do que eu. Eu me sentia bonita, eu me sentia empoderada. Quando eu era pequena, minha mãe e meus pais trabalhavam no algodão. E na época, os algodões daqui, eles eram bem altos. A gente conseguia esconder, podia ser a pessoa mais alta que fosse, que conseguia esconder dentro da roça de algodão. E minha mãe, tinha eu e meu irmão. Mas como era um lugar perigoso, eles deixavam a gente amarrado no pé de algodão. E eu, por muito tempo, eu sentia uma angústia terrível, terrível. E não sabia do que era essa angústia. Aí, depois que meu pai morreu, minha mãe começou um dia a reclamar do meu pai. Porque meu pai era um homem muito assim, seresteiro, muito festeiro, só que minha mãe não gostava do jeito dele, porque ele deixava tudo por conta dela. Ela tinha razão, eu acho que ela tinha razão, mas quando ela começou a reclamar do meu pai, eu falei assim: mãe, a senhora reclama do pai, mas nós temos que dar graças a Deus, com toda a dificuldade que nós passamos. O pai deixou uma casa para a senhora morar, deixou um salário para a senhora, que é pouco, mas com a ajuda de todos os nossos irmãos, dá para a senhora sobreviver. E a senhora reclamando do pai, mãe? Você defende seu pai, mas seu pai ajudava eu a amarrar você no pé de algodão quando você era pequena. E disso eu não sabia, eu já estava casada, já tinha meus 3 filhos. Isso foi muito, muito assim... Eu fiquei muito arrasada com isso, porque saber
que meu pai era um cara muito legal comigo e ajudar minha mãe a fazer isso. A única coisa que ele não era legal, porque ele não queria que eu casasse com o Pelé. Era uma briga, às vezes a gente gostava de brincar à noite, juntava com a criançada da rua, da colônia, e a gente gostava de brincar. E a nossa brincadeira era lenço atrás, brincar de anel. E eu sentia que o Pelé, ele me protegia muito. Inclusive, toda vez de deixar anel, ele deixava o anel na minha mão. E quando era de brincar de lenço, jogar lenço atrás, ele deixava o lenço sempre na minha mão. Mas só que se meu pai saísse na área da casa, porque aí a gente já começou a morar em casa boa, casa de madeira, com banheiro, quintal, melhorou bem as coisas para nós quando eu já estava mocinha. Mas meu pai tinha uma implicância muito grande e, além do mais, ele era racista também. Ele não gostava de negro. E negro, hein? E daqueles negros claro, do cabelo duro. De dizer que tudo que contei não foram coisas fáceis. Mas no dia a dia, a gente não tem só sofrimento, a gente tem alegrias também. E como criança, nós tínhamos os nossos momentos de alegria, principalmente que a gente vivia como se fosse índios, o dia inteiro brincando na água, pulando da ponte no rio. E também a gente lembra de muitas pessoas que a gente tem muita gratidão. Recentemente perdemos uma senhora que faleceu de Covid e ela morava em Sinop. Porque quando foi descoberto Sinop foi um lugar que era direto, mudanças e mais mudanças, pessoas e pessoas indo para Sinop, indo embora para Sinop. E justamente essa senhora que morava perto de nós quando nós éramos crianças, ela era uma pessoa que eles trabalhavam com peões também. E eu tenho muita gratidão, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos nós que conhecemos eles, gratidão por eles, pelos filhos, porque ela era uma pessoa muito boa. E minha mãe, além de fazer todos esses trabalhos que ela fazia, eles tinham muitos filhos e muitas pessoas que eles lavavam a roupa dos peões também. Aí tinha dia que às vezes minha mãe não tinha uma pedra de sabão para lavar roupa, porque era muita gente na nossa casa. E ela pegava e mandava roupa para nós lavarmos. E na época a gente lavava roupa no córrego. E lá tinha o batedor, lugar para ferver roupa, porque tinha que ferver as roupas, porque as roupas eram muito sujas. E além dela mandar sabão para lavar a roupa deles, mandava sabão para lavar a nossa roupa também. E outra coisa que era bom, porque como eles tinham turma, quando matava porco, boi, qualquer tipo de animal, ela sabia que nós não tínhamos, ela mandava para nós, que é a dona Edith, mãe da minha cunhada. Essa cunhada, ela é casada com o irmão do Pelé, o Lili, que mora em Euclides da Cunha. Então eu tenho muita gratidão pela dona Edith, que já faleceu, dona Helena, que morava minha vizinha durante 14 anos. Eu saía para trabalhar enquanto estava na fazenda Ponte Branca, trabalhava por dia. Ela e as filhas dela cuidavam das minhas crianças pequenas, cuidava das minhas crianças, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar em casa. O salário que o Pelé ganhava, mesmo sendo carpinteiro, ele ganhava pouco. E tudo isso, eu levo isso como discriminação, porque o Pelé já trabalhava muitos anos na fazenda Ponte Branca, e depois disso chegou gente
que aprendeu o serviço com o Pelé e passou a ser chefe. Mas o Pelé era negro, né? Eles iam dar algum serviço importante para ele? Não, deram para o outro que chegou, que era branco, olhos azuis, vindo de Londrina. Aprendeu o serviço com o Pelé. Pelé continuou do mesmo jeito, sendo ajudante, e ele passou a ser o chefe do Pelé. E aí a gente se questionava, mas mesmo assim a gente tinha muita amizade, deixava isso passar como se não estivesse nem ligando, né? E também tem as meninas que ajudavam a cuidar dos meus filhos, que era Matilde, Marisa, Laureci, e outras meninas que eu agora não estou conseguindo lembrar o nome, mas eu tenho muita gratidão por elas, muita mesmo. E para se ver, né, que nem tudo a gente pode reclamar. Na época a gente nem reclamava, a gente se conformava com a situação. E a situação deles também não eram boas. Aí tinha a Du até, o nome dela é Solange. E ali a gente era uma família. E como não tinha televisão na época, mesmo nós casados, e aquelas meninas que já estudavam, que já fazia, naquele tempo era magistério, todo final de semana a gente fazia brincadeiras assim, tinha quem tocava violão, sanfona, alguns que arriscavam cantar, e a gente se divertia muito, muito. E na fazenda tem uma igreja, uma vez por mês tinha missa na fazenda Ponte Branca, e ia todo mundo, sempre tinha uma roupa nova, um sapato novo, para participar da missa. Então era aquela festa. E aí nós tínhamos nossas festas também, nossas festas que cada um levava uma coisa para comer, diferente um do outro, né? Doce, salgado, leitoa, frango, o que tivesse, até bicho do mato, que na época podia comer bicho do mato. Agora que não pode mais, agora que é proibido, mas na época podia. Então, eu só quero dizer que, apesar de tudo, teve coisas boas também. Não vou só reclamar de coisa ruim, mas teve coisa boa também. Eu tive vários aliados, muita gente que me ajudaram, inclusive a Gislaine. Gislaine me ajudou muito, me deu muita força. Quando eu falava, Gi, não vai dar, eu vou desistir. Não, Solange, não desista, vai firme, vai que você consegue, vai que você consegue. Inclusive no dia de entregar o diploma, ela que entregou o diploma, porque eu não estava bem de saúde, e aí eu desisti da festa. Tá, eu vou falar também um pouco de coisas boas, e sonhos realizados, porque eu queria estudar, meu pai não deixava, só deixou estudar até o 4º ano. Ele falava para mim, mulher não precisa estudar. Para que mulher estudar? Mulher estudar vai fazer o quê? Vai esquentar a barriga no fogão e refrescar no tanque? Então, ele era contra que eu estudava. Então, eu estudava escondida. Eu fazia datilografia, eu fazia, que era a 5ª série, né? Eu fazia, mas era escondida, porque o lugar era muito perigoso. E eu ia para a escola escondida, e minha mãe ia me encontrar escondida também. Meu pai não sabia que minha mãe ia encontrar escondida. Mas mesmo assim, eu não consegui realizar o sonho de estudar. Porque eu casei com 23 anos, tinha que trabalhar para ajudar, porque a família era grande, nós éramos em 15 pessoas
juntando irmãos e tios que moravam com nós. Aí eu casei, morar na fazenda Ponte Branca. Pelé era carpinteiro na fazenda Ponte Branca, ele era carpinteiro, pedreiro, eletricista, de tudo ele fazia um pouco. E era um cara assim muito querido na fazenda Ponte Branca, e até hoje é muito querido. Nós somos queridos na fazenda Ponte Branca. Aí vim aqui para Primavera, prestei concurso, fui para Rosana, né? A primeira escola que eu prestei concurso, que passei, fui para Rosana. E em Rosana foi terrível para mim, porque eu deixava minhas crianças pequenas. O caçula tinha 4 anos, o Marcos tinha 10, a Márcia tinha 7, e eu tinha um xodó muito grande com meus filhos, e ficar a semana toda sem as crianças. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. O que eu mais fazia era chorar e estudando à noite ainda. Eu estudava à noite aqui em Rosana, na escola João Pinheiro Correia, e o Pelé estudava magistério na escola Rosamana e Euclides da Cunha. E as crianças ficavam sozinhos à noite. E era muito perigoso, porque eu tinha muito medo da represa. E meu filho mais velho, Marcos, ele gostava muito de água, e eu morria de medo de pensar de um dia saber notícia de que meu filho tinha ido para a represa e tinha acontecido alguma coisa de ruim com ele. Porque quando eu estava na Ponte Branca, antes de ir trabalhar, a professora Flora Mieco, na Gima, levou o irmão para passear na fazenda Ponte Branca. E estava um dia muito quente no mês de janeiro, quentíssimo. Aí o menino entrou, o japonesinho entrou, ele tinha terminado o ginásio, ele entrou dentro da água. E no que ele entrou, ele caiu. No que ele caiu, o meu filho, o Marcos, mais velho, ficou desesperado, gritando todo mundo, que tinha bastante gente trabalhando em volta. Aí foram achar ele no mesmo lugar que ele tinha caído. Mas aí saía muito sangue pelo nariz, pelo ouvido e pela boca. E depois disso que eu fui trabalhar em Rosana. E aí isso não me saía da minha cabeça. Então eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, não conhecia ninguém em Rosana. Aí toda sexta-feira eu ia embora. E aí ia até Euclides da Cunha de ônibus. E de lá de Euclides da Cunha eu ia para o colégio lá, o Rosamano. E Pelé estava lá estudando. E eu vinha com eles no carro que trazia os estudantes até a fazenda Ponte Branca. Mas depois que eu passei no concurso e que já tinha trabalhado em Rosana, eu pedi transferência para Euclides. Aí fiquei em Euclides durante 1 ano. Aí depois o Pelé passou no concurso em primeiro lugar e veio trabalhar aqui em Primavera. E aí consegui, através do Gerson Caminoto, transferência novamente, porque todas as transferências, Gerson Caminoto, finado Gerson Caminoto, que me ajudou. Aí ele conseguiu transferência para mim, aqui para Primavera, para a Escola Primavera. Aí eu vim trabalhar na Escola Primavera. Aí foi outra coisa, só que igual eu já falei antes, não tinha com quem deixar meus filhos. Eu tinha que deixar meus filhos em casa. No horário de vir para a aula, eles vinham para as aulas, mas o resto ficavam sozinhos em casa, os 3. Aí o Marcos, depois com 13 anos, começou a trabalhar fora, aí só ficava o Marcelo e Márcia. Quantas vezes eu colocava o despertador para despertar, e Márcia e nem Marcelo acordava. Eu tinha que ir em casa, pegar os 2 e trazer para a escola. Ainda bem que eles deixavam, né? Eles entrar depois do horário, ainda bem que eles deixavam, porque se fosse outra pessoa, não deixava, né? Porque horário é horário, a gente tem que cumprir. E aí eu continuei estudando. Aí fiz o colegial, depois fiz pedagogia. Mas isso, eu já terminei pedagogia com 64 anos.
mas um sonho realizado, porque eu tinha sonho de um dia me formar em alguma coisa, e me formei, e estou aqui. Tenho apoio de várias pessoas, não prestei concurso, porque toda vez de prestar concurso, eu tenho meus filhos que moram fora, aí entre prestar concurso e matar a saudade de ver meus filhos, eu preferi por 2 ou 3 vezes ir ver meus filhos e minhas netas. Mas tem esperança de um dia entrar na sala de aula, se Deus quiser. Eu falei muito sobre a mulher, né? Sobre a vida da mulher, principalmente a mulher negra, que não tem vez, o homem negro que não tem vez, e que somos discriminados, não conseguimos estudar. Agora que conseguimos estudar nossos filhos, os nossos filhos não foram filhos dos nossos patrões. Por quê? Porque eles estudaram. Então eu tenho o Marcos, que graças a Deus está trabalhando no emprego que é dele, ele é dono da empresa, e com a ajuda de Deus está conseguindo viver e nos ajudar. O Marcelo, pela mesma forma, o Marcelo trabalhou aqui na Primavera, ele fez parte da Promep. Com a ajuda do Dr. Marcos, dentista, ele conseguiu entrar na Promep. Só o Marcos, ele conseguiu entrar numa empresa, mas quando descobriram que ele era filho do Pelé, foi mandado embora, porque as pessoas aqui em Primavera, no começo, por motivos políticos, nos discriminou muito. Teve uma época, que eu não contei, que nós ficamos durante 2 meses na escola, dormindo no chão e comendo uma sopa horrível que tinha na escola, porque o que nós ganhávamos não dava para fazer comida na escola, porque era muita gente e nós não dava conta de fazer comida para todo mundo. E na hora da comida, todo mundo, com fome, é lógico, via uma comida diferente e todo mundo queria comer, mas não era possível. Então, devido à situação política nossa, porque eles queriam que nós fôssemos do partido deles, então eles discriminaram muito. Mas com fé em Deus, com nossas orações, com as orações das pessoas que nos amavam e que nos amam ainda até hoje, meus filhos conseguiram estudar. Marcelo trabalha na saúde em Curitiba, tem 2 filhas lindas, a qual eu estou com muita saudade, porque tem mais de ano que eu não vejo minhas netas, não vejo meus filhos, minha nora. O Marcos pela mesma forma. Aí tem o Igor, meu neto também, que já está com 24 anos, está estudando, graças a Deus está trabalhando e firme. E o Marcos mora em Cumbica, né, lá perto do aeroporto internacional de Guarulhos, lugar da onde eu vim quando eu casei, vim embora para cá, e meus parentes moram lá. E minha família é grande, minha família é bem grande. Juntando os agregados, filhos, sobrinhos e todos, dá mais de 100 pessoas. E a gente foi assim uma família que sempre nos comunicamos, mesmo com as dificuldades. Eu fiquei aqui em Primavera durante 11 anos cuidando da minha mãe, porque minha mãe teve Alzheimer, e não foi fácil. Os meus irmãos não podiam cuidar porque eles eram empregados,
e empregado em São Paulo, eles não têm chance de cuidar de uma pessoa doente, porque se eles for cuidar de uma pessoa doente, eles faltou, é mandado embora. Eu tenho um irmão que quando meu pai morreu, ele estava trabalhando e no dia do enterro ele foi no enterro e ele foi mandado embora. Foi mandado embora porque foi no enterro do próprio pai. Então São Paulo é cidade grande, cidade de indústria, mas a humanidade é muito pouca, muito pouca. As pessoas não são humanas assim para poder entender que o empregado foi no enterro do próprio pai. Isso aconteceu com a gente. E também eu quero dizer que, mesmo com tudo isso, graças a Deus, eu estou bem, estou com um neto de 15 anos em casa, a Márcia está formada, está estudando, meu genro é formado, trabalhando, e tudo está ficando bem. E nós temos um pedacinho de terra ali no Cinturão Verde, é onde que nós estamos trabalhando agora, porque nós não temos preguiça, nós não temos medo do trabalho. E aí dali a gente consegue muita ajuda, porque a gente plantou coco, manga Adem, dessa vez nós plantamos quiabo, esses dias mesmo eu fiz uma horta de cebolinha, outra de alho e outra de coentro. Então isso é uma maravilha, e com a graça de Deus e a ajuda de muitas pessoas que nós temos gratidão, já temos água lá, temos água e energia, e com fé em Deus nós vamos ter até onde morar lá, que é um sonho nosso, porque nós viemos da terra, nós viemos de lugares que sempre trabalhamos na terra, sempre trabalhamos dando valor aos alimentos, e alimentos assim que não tem veneno, é um alimento puro, são alimentos puros. E a nossa água, o Pelé chega a falar que é do Arquífero Guarani, porque é um poço que é artesiano. Então a gente está muito, muito, muito contente agora, pelo menos na nossa velhice, que acabamos chegando, né? Porque meus filhos conseguiu estudar. Marcelo trabalha na saúde em Curitiba, tem duas filhas lindas, a qual eu estou com muita saudade, porque tem mais de ano que eu não vejo minhas netas, não vejo meus filhos, minha nora. O Marcos pela mesma forma. Aí tem o Igor, meu neto também, que já está com 24 anos, está estudando, graças a Deus está trabalhando e firme. E o Marcos mora em Cumbica, né, lá perto do aeroporto internacional de Guarulhos, lugar da onde eu vim quando eu casei, vim embora para cá. E meus parentes moram lá e minha família é grande, minha família é bem grande. Juntando os agregados, filhos, sobrinhos e todos, dá mais de 100 pessoas. E a gente foi assim uma família que sempre nos comunicamos, mesmo com as dificuldades. Eu fiquei aqui em Primavera durante 11 anos cuidando da minha mãe, porque minha mãe teve Alzheimer, e não foi fácil. Os meus irmãos não podiam cuidar porque eles eram empregados, e empregado em São Paulo, eles não têm chance de cuidar de uma pessoa doente, porque se eles for cuidar de uma pessoa doente, eles faltou, é mandado embora. Eu tenho um irmão que quando meu pai morreu, ele estava trabalhando e no dia do enterro ele foi no enterro e ele foi mandado embora. Foi mandado embora porque foi no enterro do próprio pai.
Então, São Paulo cidade grande, cidade de indústria, mas a humanidade é muito pouca, muito pouca. As pessoas não são humanas assim, para poder entender que o empregado foi no enterro do próprio pai. Isso aconteceu com a gente. E também eu quero dizer que, mesmo com tudo isso, graças a Deus, eu estou bem, estou com um neto de 15 anos em casa, a Márcia está formada, está estudando, meu genro é formado, trabalhando, e tudo está ficando bem. E nós temos um pedacinho de terra ali no Cinturão Verde, é onde que nós estamos trabalhando agora. Porque nós não temos preguiça, nós não temos medo do trabalho. E aí, dali, a gente consegue muita ajuda, porque a gente plantou coco, manga Adem, dessa vez nós plantamos quiabo, esses dias mesmo eu fiz uma horta de cebolinha, outra de alho e outra de coentro. Então isso é uma maravilha. E com a graça de Deus e a ajuda de muitas pessoas que nós temos gratidão, já temos água lá, temos água e energia. E com fé em Deus, nós vamos ter até onde morar lá, que é um sonho nosso, porque nós viemos da terra, nós viemos de lugares que sempre trabalhamos na terra, sempre trabalhamos dando valor aos alimentos, e alimentos assim que não tem veneno, é um alimento puro, são alimentos puros. E a nossa água, o Pelé chega a falar que é do Arquífero Guarani, porque é um poço que é artesiano. Então a gente está muito, muito, muito contente agora, pelo menos na nossa velhice, que acabamos chegando, né? Porque um dia chega e a nossa chegou. E nossos filhos estão aí. E tenho muita gratidão pelos nossos filhos. O negócio, gente, é ir à luta. E nós estamos indo à luta. Mesmo na idade que nós estamos, nós estamos indo à luta. Estamos lutando. E nossos filhos aprenderam com nós que não vai ficar de cabeça baixa só reclamando. Temos mesmo que enfrentar e lutar para poder conseguir realizar os nossos sonhos. Um abraço, beijo a todos.